Olá, estamos começando mais um Café com o Vereador aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3, e você já sabe também o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais. Toda semana nós temos um bate-papo com um parlamentar diferente aqui da Câmara Municipal de Montes Claros. Nós estamos recebendo no programa de hoje o vereador Edson Pereira dos Santos. Falando assim, talvez você não saiba, né? Mas estamos recebendo o vereador Edson Cabeleireiro, que está conosco aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela presença, vereador. Bom dia a todos, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da nossa trajetória, dos nossos trabalhos. É isso aí, né? O vereador Edson Cabeleireiro, que trabalha como cabeleireiro na região do Grande Maracanã há mais de 20 anos, há mais de 22 anos, e atendendo ao público, também morador da região do Grande Maracanã e atuando como vereador no seu primeiro mandato. Mas para a gente começar, a gente pode falar um pouco sobre a sua origem, o seu local de nascimento, a sua história um pouco. A gente gostaria de saber aqui, vereador. Eu sou natural de Brasília de Minas, né? Da região zona rural mesmo. Estudei em escola pública, andava 6 quilômetros para chegar na escola, com muita dificuldade, né? Mas sempre com o objetivo, o intuito de que seria valorizado aquela dificuldade que a gente passava para ir para a escola, com chuva, sol, né? E a nossa mãe muito atenta, éramos bastante irmãos, e ela tinha esse cuidado de deixar todo mundo para a escola, não deixar ninguém desatualizado. E com o decorrer do tempo, a gente houve a necessidade de sair da roça, de ir para a cidade, né? Uhum. Aí viemos para Montes Claros, no qual a gente já veio com a intuição de trabalhar, de dar seguimento. Aí comecei a trabalhar 2 anos na empresa, aí vi que não era muito assim, pelo que a gente queria ter um crescimento, a gente ia ficar um pouco preso dentro de ficar limitado ali, né? Ficar limitado. Aí resolvi colocar o próprio comércio, né? Aí foi no qual hoje que eu coloquei esse salão de beleza e deu seguimento, que até hoje eu faço atuação ainda, cortando os cabelos lá dos nossos clientes. Muito bem, né? Então, história de vida muito interessante, porque mostra a vida mais difícil no início, né, em relação ao meio rural. Até a gente estava comentando aqui, né? O meio rural não brinca, não. Tem que trabalhar cedo, né? Sim, a gente já começa bem antecipado em relação às pessoas que nasceram na cidade, né? Os pais já têm a preocupação, eu tenho exemplo de estudar os filhos, de projetar para o mercado de trabalho, fazer faculdade. E na roça não tem jeito, a faculdade é a enxada, é a foice, o machado, né? Verdade, verdade. Já inicia com essas atividades. Mas, enfim, mesmo hoje a gente vê o agro, quem atua na zona rural, com muita oportunidade de estudar, de dar crescimento na vida profissional, no qual as facilidades hoje são maiores também, né? A vida hoje, para quem está no campo, existem alguns recursos que talvez na sua época não existiam, né? Exatamente. Você falou que você começou a trabalhar com 6 anos? 6, 7 anos de idade, a gente já tinha que estudar e trabalhar. Como é que era lá naquela época? Muito bom, hoje a gente sente saudade. Naquela época a gente pensava que era sofrido, mas hoje a gente sente saudade daquela rotina, daquela vida. A gente saía cedo para a escola, levantava às 5 da manhã, eu e mais meus irmãos, e eu, o Sérgio também, que foi vereador, atuou nessa casa aqui como vereador, e mais uma prima que a gente saía 6, 7 quilômetros para ir e voltar, tinha que sair um pouco mais cedo da escola também para retornar. E chegava em casa, você já tinha a missão de ter que pegar o gado, levar para dar água, porque a terra que a gente tínhamos, ali não tinha água suficiente, dependendo do decorrer da estação do ano. A gente já tinha que levar para um outro lugar, e a gente tinha esse cuidado de chegar, separar gado para mangueiro, quando era à tarde, separar para no outro dia tirar o leite cedo. Então é essa rotina mesmo, e quando sobrava um tempo, ainda ajudar pai
mexendo nas roças ainda. Tá certo, então, né? Levantava muito cedo, vereador. Sim, 5 da manhã já estávamos em pé. Já tava todo mundo em pé. E você falando que andava 6 quilômetros. De 6 a 7 quilômetros ficava a escola. Fica um exemplo, né? Sim. Você conta essa história para sua turma? Brinco com eles, falo, olha, hoje a escola é perto da casa, e vocês não prestigiam, não valorizam, né? Às vezes, hoje eu não vou e tal. Mas graças a Deus, meus meninos são muito dedicados, Claro. então assim, que eu cobro muito isso também, né? As dificuldades que a gente passou há um tempo atrás, e hoje você tem a escola no quintal de casa, então é totalmente diferente da nossa época, né? É verdade. De seu pai e sua mãe, quantos filhos? Somos 12. 12 filhos, né? E essa turma toda se dividia ajudando nesse período, né? Sim, revezava, né? Uma parte fazia as atividades escolares de manhã, outros à tarde, então a gente conseguia filtrar muito bem isso. A gente fala isso porque essa base é muito importante para dar condução ao restante da vida, né, vereador? Sim, a gente tem hoje, a gente costuma falar, nós éramos 3 na realidade, faleceu 2, ficaram 11. 11. Que pai ele não teve, nossos pais eles são vivos até hoje, graças a Deus. Meu Olha pai só que coisa. Meu pai tem 78 anos e minha mãe tem 62. Olha só. Né? E mora aqui, na comunidade rural do assentamento de Mucambo Firme. É próximo à comunidade Miralta e é produtor rural. E não quer vir para a cidade porque acostumou com aquela vida. Claro, lógico, né? Vai tirar do sossego lá. Exatamente. Então, assim, a gente teve esse ensinamento dos nossos pais. Antigamente você tinha esse cuidado de, às vezes, ingressar os filhos no trabalho, não com, às vezes, exploração do trabalho, mas com atividade para que você já crescesse naquele intuito de aprendizado. Né? Então, a gente costuma falar que a nossa família foi muito bem abençoada, né? Mas pelos segmentos e ensinamentos que os pais deram. Então, a gente tenta passar isso também de geração para geração. É verdade. Aprendeu o trabalho e a honestidade. Sim, né? Exatamente. Muito importante, né? Agora vamos falar um pouquinho, vereador, dessa sua inserção na vida pública, né? Quando é que deu aquele clique assim, eu podia ser um parlamentar? Pois bem, aí vem a história de que quando eu montei esse comércio, aí a gente começou a fazer muita amizade. Mas eu e meu irmão, voltando lá atrás, quando a gente morava lá na cidade de Brasília de Minas, nós, principalmente ele, que é o Sérgio, ele já tinha muita intuição política. Ele pegava os santinhos assim dos candidatos naquela época, que era Roberto Brant, era Humberto Souto. Certo. Nós éramos meninos e eles eram os candidatos da atualidade. Francelino Pereira. Então, assim, a gente brincava muito com esse santinho e saía pregando em cancelas. E ele já tinha essa intuição de política. Inclusive, o padrinho dele de batismo já era vereador na cidade de Brasília de Minas, foi prefeito de Luislândia, uma cidade próxima a Brasília de Minas. Então, ele já tinha essa intuição. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez aqui foi a gente procurar grupos políticos para trabalhar, né? E ele sempre incentivando, Edson, a gente vai ter que entrar na política. Eu sei de ser gente rico que mexe com a política. Política não é para gente de condição mais fraca, não, mas todo mundo tem condição, por que nós não temos também? Tá certo. E nisso, ele candidatou a presidente de uma associação hoje lá onde que mãe mora. Certo. Entendeu? Aí, de lá para cá, houve essa curiosidade, ele saiu pelo PRB, lembro na época, e se tornou o mais votado do partido. Olha Nós fizemos só. ele eleito na época porque não fez legenda. Aí, disso a gente tomou gosto, a gente começou a ver que a gente tinha prestígio também com os nossos trabalhos, com a dedicação no esporte. Então, ali no salão, eu comecei a expandir conhecimento na região do Grande Maracanã, e também ajudando muito a fomentar as bases esportivas, que é a minha base política. Certo. E ele com o trabalho de zona rural também, atuando, visitando comunidades. Então, fizemos uma parceria com pessoas influentes também na região do Grande Santos Reis. Então, ele eleito com 1.566 votos na segunda eleição. Um feito histórico, né? Porque a gente veio de zona rural, de uma outra cidade, conseguiu ter esse êxito
nas eleições aqui em Montes Claros. Então, nisso a gente ingressou de vez na política. Aí veio o terceiro mandato, com muita dificuldade. O primeiro mandato é difícil, né? Você passar de um mandato para outro. Aí ficou na suplência. Mas em seguida ele reassumiu, após acho que 9 meses a 1 ano, ele reassumiu a cadeira de novo. Só que nisso houve algumas divergências políticas, aí eu segui um caminho meu e ele deu seguimento ao outro. Certo, né? certo. Aí ele foi candidato, eu fui também, né? Respeitando todos os parâmetros. Eu me afastei na época do gabinete, mas sempre atuando, né? A gente Certo. não deixou de fazer os trabalhos, né? Então, na realidade, eu ingressei na política através dele. Entendi. Entendeu? Aí acabou que eu dei seguimento, né? Continuei trabalhando na região do Grande Maracanã ali, mesmo eu não estando atuando com ele mais, mas a gente não parou de trabalhar. Claro. Aí houve o desejo de sair candidato, até mesmo porque as lideranças da região pediam muito também, né? E eu coloquei o nome. E fui o 12º mais votado pela primeira vez, nunca participando nem de presidência de associação, nem nada. Você conquistou os votos com o trabalho que você realizou, né, dentro já da gestão do Sérgio, mais o seu prestígio trabalhando, atuando como o cabeleireiro na região. Eu tenho hoje em torno de 2.000 clientes que frequentam, né, a minha barbearia. A barbearia é bastante movimentada na região central, ali do bairro Alterosa, Nossa Senhora das Graças, no qual eu tive só na escola próximo à minha barbearia quase 1.000 votos. Olha só. 798 votos, só numa escola. Praticamente 1/3 da minha votação, toda concentrada num só lugar. Então, assim, isso demonstra a fidelidade da clientela, dos amigos, né? Lógico. Foi primordial numa arrancada. Mas, sobretudo, tem que ter o seu trabalho também, né? Sim, ninguém acredita em quem não tem trabalho para mostrar, e você fez isso. O trabalho, ele é uma junção que agrega ao conhecimento. A política a gente associa que tem que ter conhecimento, trabalho prestado. Se não tiver, né? Verdade. Às vezes o recurso não é tão... porque eu não tinha o recurso, na realidade. Então, vim sem recurso, vim para uma campanha com trabalho e conhecimento. Tá certo. É isso aí. Bom, foi eleito, né? Agora na Casa Legislativa. Como é que o senhor está lidando com essa questão do primeiro mandato? A gente já tinha uma certa experiência, devido a eu trabalhar com o Sérgio, de saber como que é uma casa parlamentar, como que funciona o regimento, como que são leis, qual que é o papel de fato do vereador. Então, a gente não teve muita dificuldade para chegar. Algumas pessoas da minha equipe também já tinham essa experiência política. Então, quando a gente chegou como vereador eleito, a gente teve uma facilidade pelo conhecimento que a gente já tínhamos na política. Então, não tivemos muitas barreiras a ser enfrentadas, a ser quebradas. É óbvio que é um fato novo, é outra história, mas a gente saímos com uma certa vantagem já pelo conhecimento que tínhamos. Muito bem. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né? Vamos falar um pouco mais aí sobre o trabalho do vereador Edson Cabeleireiro já nesse primeiro mandato, alguns projetos aos quais ele está à frente. Recentemente realizou uma audiência pública muito importante para falar da segurança nas escolas. Tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no nosso Café com o Vereador. A gente volta já já. Há 22 anos, Edson Pereira trabalha como cabeleireiro na região do Grande Maracanã.
é fundador do sindicato patronal que ampara a categoria dos cabeleireiros de Montes Claros. E também, há mais de 21 anos, é defensor do esporte e organizou diversos campeonatos nos bairros de Montes Claros. O vereador Edson Cabeleireiro é filiado ao PV. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Café com o Vereador. Estamos conversando hoje com o vereador Edson Cabeleireiro. No primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre a origem do vereador, falamos um pouco sobre o trabalho realizado na região do Grande Maracanã e também a eleição do vereador Edson Cabeleireiro, essa primeira eleição. Bom, vereador, o senhor também é atuante, né? Hoje está na Comissão de Direitos Humanos e fez recentemente uma audiência pública falando sobre a segurança nas escolas, né? Em primeiro lugar, né, o que motivou o senhor a ser o proponente dessa audiência e como o senhor via e vê a situação da segurança nas escolas e quais foram os resultados obtidos? Primeiro a gente viu a dificuldade, como experiência própria, né? Do meu filho. Ele virou e falou: pai, eu não estou me sentindo seguro de ir para a escola. Meus filhos estudam em escolas públicas, né? Ali no Crisantino, onde eu estudei também quando cheguei para Montes Claros, e me formei até o 8º ano, e em seguida fui para o Felício também, sempre estudando em escolas públicas. E a gente viu a cada dia o crescimento, né, desses casos que são assustadores, né? A gente viu o que aconteceu há um tempo atrás em Janaúba, verdade, né, tentativas em Montes Claros, aconteceu em São Paulo, Santa Catarina. Então, a gente, pensando também que nós é uma cidade de grande porte e que houve tentativas e pessoas ameaçando por meio de internet, né? A gente preocupou, né, o mandato, fez uma avaliação de que seria necessário a gente, como parlamentar, né, fazer esse requerimento pedindo audiência pública para tratar desse fato que é muito preocupante. Então, fizemos algumas pesquisas, alguns relatos e convocamos a audiência para que fôssemos discutir esse assunto, no qual poderia ser tomado medidas mais severas, mais protetivas, né? Sabemos que já tem alguns programas que é relacionado à questão escolar, no caso do ProERD, mais outras que já existiam, mas principalmente escolas ali da nossa região, a gente via que não tinha um guarda ainda, que tinha que ter mais segurança. Então, entramos com o requerimento, né? Tivemos a audácia de todos os vereadores estar aprovando o requerimento, né? E a preocupação da Casa Legislativa também, não só desse vereador no qual eu entrei com esse requerimento, mas de todos os demais vereadores também. Então, foi aprovado por unanimidade, né, esse requerimento, e tivemos um êxito muito importante quando você pergunta quais foram os resultados da audiência, né? O prefeito criou um programa no qual vai dar mais segurança para as escolas, né? Acho que na realidade um conselho também de segurança escolar na minha audiência também eu criei um anteprojeto no qual a gente cria uma guarda especializada dentro da própria guarda municipal, né? Então isso já foi tomado providência, o prefeito já mandou esse decreto aprovado, né? E já está surtindo efeito nas escolas. Então a gente agradece muito também a compreensão e a iniciativa do nosso prefeito Norberto Souto de agir o mais rápido possível em relação a esse caos que é tão importante para os nossos alunos e os servidores da educação. Muito bem, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o esporte, né? Você me falou que é uma área em que o senhor atuava há bastante tempo e hoje o senhor é vice-relator da Comissão de Esporte, né? Quais os trabalhos importantes
que o senhor entende que o esporte de Montes Claros necessita? A gente vê hoje, por exemplo, não só na nossa cidade, mas em toda a região. Essa semana mesmo, lá na minha cidade, de Brasília de Minas, um amigo pediu: ô Edson, veja assim sua importância, sua dedicação ao esporte em Montes Claros. Ajuda a gente aqui, manda umas bolas, uns coletes. Então isso o esporte quase, principalmente o esporte quando é administrado pelo poder público, porque tem o esporte privado, né? Que isso aí é indiscutível, certo, né? Mas assim, quando se trata da questão do esporte público, né, que é administrado pelo município, muitas dificuldades, muitas demandas. Então assim, tem melhorado muito, né, o esporte, mas a gente precisa de mais incentivo, acredito eu. Não só do executivo, mas dos parlamentares também, dos nossos deputados estaduais, federais, destinando emendas, né, impositivas para que a gente consiga fazer os nossos campeonatos. Agora recente, o deputado Paulo Guedes colocou 50 mil, né, de emenda de transferência especial para a gente fazer a competição no Grande Maracanã. Mas às vezes não é suficiente eu fazer só a do Grande Maracanã, mas aí fica a do Grande Santos Reis, a do Floresta, a do Grande Major Prates, porque às vezes um só vereador ou dois que atuam no esporte não consegue, né, atender toda a demanda esportiva da cidade. E na sua opinião, né, por exemplo, vamos falar um pouquinho aqui da questão dos campos de várzea, né? Como é que o senhor vê a situação dos campos em Montes Claros e também nós temos alguns campos aí que são utilizados e que são do poder público, exemplo, né, o campo lá do Parque das Mangueiras, né, e outros campos de futebol. Como é que o senhor vê que a necessidade da utilização desses campos, né? É preciso ter mais campos e outros projetos sociais? Certo. Hoje nós temos um cronograma na Secretaria estipulado pelo nosso prefeito Norberto Souto. O campo do João Botelho é um campo que ficou muito bom, porque na realidade nós tínhamos, em termos de grama, do município só o Campo da Liga, né? Então o Campo da Liga ele é um campo antigo, pequeno, e que passou por uma reforma muito boa agora, né? Uma reforma espetacular, tá? Finalizando lá essa reforma. Então, o campo do João Botelho ele atende principalmente a região nossa, que é a região sul, que sempre realiza os campeonatos do Major Prates, agora mesmo está acontecendo o São Judas, realiza o campeonato do Grande Maracanã. Então, esse campeonato do Grande Maracanã, ele se refere ao Maracanã, mas ele concentra diversas regiões na cidade. Então, lá são feitos finais e semifinais no campo do João Botelho, né? Mas já que já é muito importante, porque nós não tínhamos nem isso, né? Verdade. Então, um campo que suporta até 3 mil pessoas, parece, e ficou com um espaço bom, porque é dentro do parque, né, para estacionamento. Então, a gente já tem esse privilégio de ter esse campo. Mas voltando na questão dos campos varzianos, isso estão se acabando. A cada dia você vê acabar um campo, sumir, vai ali e constrói um condomínio. Agora, por exemplo, um campo na minha região vai ser construído um condomínio da MRV. Lá, por exemplo, que era um campo público, que era da Alterosa, foi construído uma quadra, foi construído um posto de uma creche, acabou o campo. Sabemos que são outras entidades que precisam ser valorizadas também, mas acabou. Hoje e acabando esse que a MRV vai fazer também um condomínio, a região vai ficar só com um campo de terra vaziando, que é o de Santa Amaro, e que é propriedade particular também, não é pública, que na hora que logo acaba o campo. Então assim, a gente vê muita dificuldade, a gente até já questionou isso em relação à comissão de esportes, no qual o prefeito que atua e os que vão vir sucessivamente substituir as outras gestões, precisa ter um plano de trabalho com muita dedicação na questão dos loteamentos, né? Para que quando for vender um loteamento, já deixar um espaço de lazer, incluindo um campo de futebol, né? Que eu acho que seria o ideal para a gente retomar esses campos vaziados. Tá certo, né? Nós temos ali uma situação que eu acho que é importante frisar, né, para o vereador, apenas como ponto de informação, né?
Aquela quadra esportiva do Coronel Joaquim Costa, né, que durante muito tempo foi difícil fazer, hoje nós já temos, parece que houve uma reforma nessa quadra lá. O ginásio lá do Maracanã 2, né, tudo isso tem que ser mais utilizado, né, vereador? Sim, hoje, por exemplo, a prefeitura já utilizam eles com alguns projetos sociais. Uhum. Também a comunidade tem um cronograma com as pessoas que administram esses ginásios. E eles têm suas escolinhas de futebol, inclusive eu ajudo, fomento com material esportivo, no qual a gente pode estar ajudando com bola. Agora recente mesmo eu tenho um pastor que tem umas escolinhas, então sempre ele está lá pedindo uma força, uma ajuda, a gente vê o que pode ajudar. Entendi. Que é igual eu acabei de falar antes, às vezes eles não são tão utilizados também, porque às vezes não tem um campeonato que eles possam estar disputando, não tem. Hoje a principal dificuldade hoje, por exemplo, é material esportivo. Às vezes eu até tenho vontade, o desejo de montar uma equipezinha e ele participar de um campeonato, mas falta recurso. Então tem essa questão do recurso também, né? Que tem que ser analisado, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que, voltando à sua opinião de visão, deveria ser muito mais utilizados com elaboração de campeonatos. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu ainda quero ver se eu coloco antes de finalizar meu mandato, é a volta das Olimpíadas de Bairros. Entendeu? Muito bom. Que está pronto esse projeto, eu quero entrar com ele aqui, esse anteprojeto. Por quê? Essa volta das Olimpíadas de Bairro, ele atende praticamente todas as modalidades esportivas, aí no qual esses ginásios eles vão ser utilizados com bastante frequência para essas competições. Para quem não conheceu, né, a famosa Olibamoc, por exemplo, mexia com a cidade inteira, né? Exatamente. Vereador? Exatamente. Tá certo, muito bom. Bom, nós tínhamos ainda o assunto da cultura para tratar, mas nosso tempo acabou, então fica convidado. Próximo retorno, nós vamos falar um pouco sobre a cultura e sobre outros trabalhos que o vereador tem realizado. A gente quer agradecer a sua presença, ficamos conhecendo um pouco mais da sua história, né? E fique à vontade para as suas considerações finais, vereador. Certo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo o nosso trabalho, expondo a nossa origem, que é muito importante. Às vezes a pessoa conhece só o vereador, mas não sabe assim a sua origem, não sabe a sua trajetória, isso é importante também, né? Somos um homem hoje público e mais do que justo a gente ter boas informações, né? Isso é de extrema importância. Quando você se refere à cultura, só falando um pouquinho, agora por exemplo, eu acabei de estar ajudando também fazer um grande evento, o Pequeno Príncipe aí também que foi lançado semana passada, então a gente teve a participação de estar ajudando, né? Patrocinando o evento. Importante. Então são expansão de nosso trabalho, né, em todas as áreas que a gente atua. Muito bem. Agradeço a oportunidade, reitero mais uma vez, de estar aqui podendo falar um pouco da nossa trajetória. Tá certo, então. A gente aqui agradece ao vereador Edson Cabeleireiro pela presença, agradece a você também pela presença, estar conosco assistindo aqui o nosso programa Café com o Vereador. E você já sabe, o Café com o Vereador, ele é exibido na TV Câmara segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã, com reprise às 6 da tarde. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima semana.